ficar só com a matéria. Bom, então a gente estava falando sobre experimentos pareados, né, na última aula, e aí agora eu vou passar mais rápido, né, pelo exemplo, só para lembrar vocês do que a gente estava tratando, né, que a gente fez ao mesmo tempo, pareado e não pareado, acabou ficando corrido. Aí essa última parte, pareado, eu só queria lembrar vocês o problema, e aí depois a gente resolve o teste com calma, tá? Então a gente tem o seguinte, são duas unidades, são duas amostras, né, a gente tem uma unidade X, as unidades XI e as unidades YI. Como o teste é pareado, esse nome pareado quer dizer que a unidade XI está de alguma forma atrelada à unidade YI, tá? Então, seria porque a unidade XI é a mesma pessoa do que a unidade YI, só que XI é uma medida, né, antes de algum exercício e YI depois do exercício. Então, sempre tem, aqui vai ter uma noção de uma unidade estar atrelada à outra. Geralmente porque está sendo feita no mesmo indivíduo ou numa mesma unidade em termos do experimento. Então, vamos relembrar o exercício, o exemplo que a gente estava tratando, que era lá do livro, né, da Guvro, né? Então, a gente tem 63 adultos, né, homens, com doença coronariana arterial, eles eram submetidos a uma série de exercícios. Aí lembra lá que eram 2 dias, né? Aqui eu tenho no primeiro dia, que é considerado o dia controle, digamos assim, em que o indivíduo corre numa esteira e aí eu meço o tempo até ele atingir o estado de angina, que é de ter dores ou espasmos no peito devido a cansaço físico mesmo. E aí a gente registra esse tempo. Aí depois o cara descansa lá por 1 hora, né? Ele faz o mesmo exercício de novo. E aí isso vai gerar uma nova medição de tempo até a angina, né? Até ele começar a reclamar de dor, sentir espasmos no peito. Aí parou o exercício, então ele tem 2 medições. A primeira, depois tem o descanso, depois ele faz a segunda medição, tá? E aí você mede, né, o decréscimo percentual no tempo de angina entre a segunda e a primeira medição. Então, no dia 1, a gente tem 2 medições e a gente calcula a diferença entre a última e a primeira, tá? Aí, no dia 2, é bem similar, né? Então, ele vai fazer de novo um exercício, o mesmo exercício físico, aí mede o tempo que ele leva até atingir esse estado de angina, né? E aí depois, só que, porém, né, tá no descanso. Quando o indivíduo vai descansar no segundo dia, ele fica exposto a uma mistura de ar, né, que tem adição de monóxido de carbono, uma adição pequena, né, para aumentar em 4% o nível de carboxiemoglobina no sangue daquela pessoa. Então, é simulando um ambiente de poluição, né? A pessoa fica exposta a esse ambiente durante 1 hora, né, até o mesmo tempo de descanso do dia controle, digamos assim, que é o dia 1. E aí você mede de novo, ele faz o exercício outra vez, né, uma segunda vez naquele segundo dia, e você mede o tempo até a angina. E aí se espera, né, que essa segunda medição do tempo até a angina seja bem menor do que a segunda medição do primeiro dia, né, porque ele esteve submetido à poluição, então isso piora aí a capacidade respiratória do indivíduo. Então o objetivo é esse, a gente vai ter a gente tem 2 medidas no dia 1, 2 medidas no dia 2. Aí no dia 1, a gente vai fazer uma certa operação matemática envolvendo essas 2 medidas, esses 2 tempos, que vai gerar uma única medição só. E é isso que eu vou mostrar aqui no próximo slide. Então, ó, a medida que vai ter para o dia 1 e para o dia 2 é essa medida aqui, o decréscimo percentual no tempo até a angina. Como assim, decréscimo percentual? Então, ó, vamos ver um exemplo. No primeiro dia do teste na esteira, vamos supor que o indivíduo apresentou angina depois de 983 segundos. Tá? Então, aqui eu estou no dia 1, no primeiro teste. Tá? Lembra que no dia 1 são 2 testes. São 2 testes com um descanso no meio. Então, no primeiro teste, ele observou 983 segundos, né, de tempo até a angina. Aí ele descansou e aí esse mesmo indivíduo, depois ele foi fazer o teste de novo e levou 957 segundos até apresentar a angina. Então, no segundo teste, né, vou colocar aqui no segundo teste, esse indivíduo sentiu cansaço, dor no peito, né, em 957 segundos. Foi um tempo menor, concordo, do que esse aqui. É esperado que seja, porque
mesmo ele tendo descansado 1 hora, esse descanso não é suficiente para zerar, né, o cansaço que a pessoa sentiu durante o primeiro teste. Então nota que tem um decréscimo aqui, né? Como ele se cansa mais rápido, como ele se cansa mais, então ele leva menos tempo até sentir dor no peito. Então está fazendo sentido. E aí é que vem essa medida, né, que chama decréscimo percentual do tempo até a angina. Porque qual é a medida que eu vou reportar, então? Né? As minhas medidas para a amostra no dia 1 são essas medidas XY. Então eu vou obtê-las fazendo o seguinte: eu vou calcular a diferença, né, o decréscimo, no tempo até a angina. Então, qual foi o decréscimo que eu observei do primeiro para o segundo, para a segunda medida? 983 menos 957. Então, esse foi o decréscimo no tempo até a angina. Como eu estou falando de decréscimo percentual, então eu vou ver quanto esse decréscimo representa do tempo inicial, né, do primeiro tempo. Então, por isso eu divido pela primeira medição, que foi de 983 segundos. Então, isso aqui quer dizer, ó, que o decréscimo percentual, né, nesse dia que o indivíduo descansa, depois do descanso, né, foi de 2,6%, ou seja, né, levou 2,6% a menos de tempo até ele sentir essas dores no peito, tá? Isso no dia 1, no dia 2 é análogo, tá? Se isso acontecesse no dia 2, né, no dia em que ele é submetido àquele ambiente modificado com mais gás carbônico, só o que mudaria seria a notação, seria YI, tá? Então, XI está sendo a medida no primeiro dia, enquanto que YI é a medida no segundo dia, tá? Então, nota que XI e YI, eles estão atrelados, né? Para cada XI existe um YI, eles estão atrelados pelo mesmo indivíduo. Então, se trata de um teste pareado, tá? Tem o mesmo indivíduo, você colhe uma medida para ele no dia 1 e uma segunda medida para ele no dia 2. Então, isso caracteriza aí o teste pareado. Bom, e aí vamos ver, né, os dados do problema, essas que são uma ilustração. Então, a gente tinha no primeiro dia, né, a gente estava denotando o primeiro dia com X. Então, a gente tem uma média populacional de X, que essa é a média do decréscimo percentual do tempo de angina para a população X, né? Ou seja, para todos os indivíduos daquela população que são submetidos ao teste nas mesmas condições, mas sem o acréscimo do monóxido de carbono durante o descanso. Bom, a gente tem essa média populacional, né, e a gente também tem uma média amostral, que naquele dia a gente calculou a média no percentual de decréscimo de 0,96%. Tá? Então, em média, decresceu aí o tempo de até a angina, né, decresceu 0,96% no primeiro dia. E no segundo dia, que foi o dia onde eu administrei o tratamento, digamos assim. Em geral, a gente fala isso, né? Tratamento não necessariamente é um tratamento de saúde ou algo assim, mas é uma condição modificada, digamos assim, do ambiente. Então, eu estou falando tratamento em oposição ao que seria um grupo controle, digamos assim. Então, nesse sentido, o segundo dia é um dia de tratamento, em que, só para a gente lembrar, né, é o dia que a gente teve esse acréscimo aí do monóxido de carbono durante o descanso. Então, aqui eu tinha uma média populacional em Y, e a média amostral era X barra, desculpa, Y barra. E o que acontece? Eu tenho assim, Y barra igual a 7,59%, foi o que eu observei na amostra. Então, olha só, um indicativo aqui, né? A gente já pode comparar as duas coisas. A gente obteve aí na média amostral no primeiro dia, esse valor abaixo de 1%. No segundo dia, esse valor já foi de 7%. Então, nota que teve uma diferença aqui que, a princípio, parece ser bem considerável, né? Foi aí 7 vezes maior do que a medição no primeiro dia. Então, isso aí deveria dar um indício, né, de que talvez a gente deva rejeitar a hipótese de igualdade nas médias, né? Que seria a hipótese H0, diz que a diferença entre as médias é zero, ou seja, a mesma coisa que dizer que MX é igual a MY, né? Então, assim, a princípio, a gente imaginaria, bom, devo rejeitar, né, pelo menos eu imaginaria a priori, porque a escala de mensuração das duas coisas uma está 7 vezes maior que a da outra. Mas a gente precisa fazer o teste para ver se é isso mesmo. Porque se a variância
de x barra e a de y barra forem grandes, talvez essa diferença daqui não seja tão significativa assim. Os dois são pequenos. E para isso a gente vai fazer o teste. Então aqui eu achei interessante essa ilustração dele, né, a gente também tinha discutido, que ela fala o seguinte, ela mostra que eu tinha 63 pessoas. Aí aqui, no caso, ele só está ilustrando para 10. Então é interessante porque aqui a gente tem o primeiro dia, que é o dia em que ele está no ar, descansando num ambiente de ar puro, e o segundo dia num ambiente modificado com mais gás carbônico. Então, ó, nota que eu tenho a informação dos pontos, né? Ou seja, eu tenho o percentual de decréscimo para cada indivíduo, mas eu tenho mais do que isso, eu tenho atrelado, né, a ele a medida do segundo dia. Então, eu consigo ver, por exemplo, né, quantas pessoas observaram um acréscimo, né, nessa medida. Então, ó, se eu olhar esse cara, ele está atrelado a esse, parece que se manteve constante ou subiu até um pouquinho, talvez. Esse segundo aqui, ele decaiu, né? Então, vou botar aqui a quantidade que decaiu. Esse decaiu, e aqui a quantidade que subiu. Né? Então, já subiu um. Esse aqui também subiu. Esse aqui também. Né? Esse aqui também. Esse aqui, não. Ah, esse aqui também subiu, né, na verdade. Esse daqui também parece ter subido um pouquinho. Esse daqui também parece ter subido um pouco. Esse daqui também subiu. E o de baixo decaiu. Então, olha só o que acontece. Como a gente tem as medidas pareadas, a gente consegue ver quantos indivíduos, né, que subiram aí a sua medição, né? Essa subida aqui que eu estou olhando, né? Eu estou olhando se o YI daquele indivíduo é maior do que o XI do indivíduo, para aquele mesmo indivíduo. Então, isso aí é uma evidência que, para mim, parece bastante forte, né? Aqui, tudo bem, só está fazendo com 10 pessoas, enquanto, na verdade, ele tem uma amostra de 63. Mas se ele escolheu aleatoriamente essas pessoas, né? Se ele não pegou uma amostra propositalmente mais muito diferente do que ele observou, né, daqueles 63, isso aí seria um indicativo bem razoável de que deve aumentar o tempo. É diferente de, se o teste não fosse pareado, você não teria essas linhas aqui do meio. Você teria que comparar a média daqui com a média daqui. Então, nota que fica um pouco menos claro, né, se teve aumento ou não, se a gente desconsiderar o pareamento que foi feito aqui. Então, é interessante porque com o pareamento a gente tem mais informação, né? A gente tem mais poder de discriminação. A discriminação no sentido de saber se, de fato, aumentou ou diminuiu a média, com e sem o tratamento. Então, ó, aqui eu só deixei uma definição, né, da hipótese alternativa, porque as variáveis desse problema são um pouquinho complicadas, porque tem muita transformação, né? Então, eu pensei o seguinte, tá claro que se a gente rejeitar a hipótese nula, né, a gente vai pensar que, aí agora que a gente tem que raciocinar, né? Aí o que eu vou acreditar? Vou acreditar que no segundo dia o cara se cansa mais rápido, né? Então, é isso que eu transcrevi aqui nesse desenho esquemático. Então, eu fiz assim. Eu pensei, no segundo dia é o Y. Então, naquele segundo dia, a gente tem um aumento, uma adição de gás carbônico, como está representado aqui. Em Y é o aumento do gás carbônico. Se aumenta o gás carbônico, então aumenta a dificuldade do cara em respirar. Se aumenta a dificuldade do cara em respirar, então diminui o tempo até a angina, certo? Quer dizer, então, que ele se cansa mais rápido. Então, eu escrevi aqui, diminui o tempo até a angina, isso implica aumentou o decréscimo de tempo até a angina após o descanso, não é isso? Então, essa parte daqui, que é a parte assim, mais crucial, né, ver se está fazendo sentido. Se diminui o tempo até a angina por causa do gás carbônico, quer dizer que o decréscimo de tempo até a angina, né, após o descanso aumentou, né? Porque depois do descanso quer dizer que ele se cansou muito mais rápido por causa do gás carbônico. Então, aumentou o decréscimo de tempo. Como a gente está medindo em decréscimo de tempo, e esse cara aumentou, quer dizer que o μy ficou maior que o μx. Então, isso aqui é só para entender o que seria o H1. Seria μx menor que μy ou μx maior que μy. Então,
Então, esse raciocínio aqui é só para justificar por que eu devo ter Vx menor que Vy, tá? Deu para entender essa esquematização aqui ou ficou confuso? Se alguém quiser, eu posso repetir. Não? Tá, então, vamos lá. Beleza, então o setup do experimento está feito, né? E agora a gente vai falar como é que a gente vai lidar, né, com essas diferenças pareadas. Então, nota, né, como eu já falei anteriormente, que cada medição YI ela está atrelada a uma medição XI, né, através desse IES no indivíduo, porque as medidas são tiradas no mesmo paciente. Então, essas medidas X e Y são dependentes, né? E lembra lá que o teste que a gente fazia anteriormente, que o teste não pareado, um dos requerimentos do teste é que a amostra de X tem que ser independente, né? Todas as unidades em X têm que ser independentes entre si. Todas as unidades em Y, na amostra de Y, têm que ser independentes entre si. E essas duas amostras de X e Y têm que ser independentes uma com a outra. Também. Então, tem que ter independência entre todas as medições. Entre os X, entre os Y e dos Y com X. E aqui, claramente, como tanto a medição YI quanto a XI se referem ao mesmo indivíduo, essas medições passam a ser dependentes. E a gente viu lá atrás, né, que se a gente tiver medições dependentes, a gente não pode fazer o teste, porque aparecer aquele termo esquisito, né, que era por variância de XI com YI. Ele aparecia no meio da fórmula da variância e complicava as curvas. Deve estar aqui em algum canto. Aqui, era esse termo aqui. Então, na hora de calcular a variância da diferença, aparecia isso, e aí esse termo complica tudo, né? Porque vai aparecer parâmetro aqui dentro. A variância entre x bar e y bar vai ter parâmetro. Então, vai complicar muito, e a gente não sabe na estatística fazer o teste nessas circunstâncias, tá? A gente não sabe fazer nenhum teste analiticamente, né? Mas não analiticamente dá para fazer. Mas, enfim, a gente não vai abordar isso. Então, no caso, a gente precisa contornar esse problema, né? Que é das medidas serem dependentes. Concorda que dentro das medições de Y, eu não tenho dependência, né? Porque são medidas feitas com pessoas diferentes. Então, eu não acredito que Y1, por exemplo, e Y2 sejam dependentes. Da mesma forma, também não acredito que X1 e X2 sejam dependentes. Né? X1 e X2 devem ser independentes. Mas X1 e Y1 devem ser dependentes. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer exatamente as diferenças, né, DI, que é a diferença entre XI e YI. Então, como assim fazer as diferenças? Então, eu vou pegar, para a minha amostra de X, que tinha X1, X2, X3, Xn, eu vou calcular a diferença, né, entre X1 e Y1, vou chamar isso de D1. Aí aqui eu faço a mesma coisa para D2, D3, Dn. Então, eu tenho D1, D2, D3, Dn. E aí, como eu estou tratando dessas diferenças, né, eu vou agora olhar só para essa amostra aqui, a amostra dos Ds. Não vou esquecer que algum dia existiu X, esquecer que algum dia existiu Y, e eu vou tratar só da amostra das diferenças pareadas. Por que eu vou fazer isso? Porque agora, como eu estou olhando para a amostra de D, aqui dentro de D, eu já não tenho mais dependência entre D1 e D2, concorda? Porque são medidas com respeito a indivíduos diferentes. Também não tenho dependência entre D1 e D3, quaisquer pares que eu pegar aqui vão ser independentes entre si. E aí acabou o meu problema da dependência, né? Porque agora eu não tenho mais X1 e Y1 juntos, né? Não tenho mais uma unidade X1 e outra unidade Y1. Elas já foram incorporadas aqui nas diferenças. Então, a natureza do teste é até simples, porque você calcula essas diferenças, né? E aí você faz um teste para a média, considerando essas diferenças aí dos DIs. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que vai ficar o teste. Eu só vou anotar, né, que eu estou fazendo DI igual a XI menos Y1, tá bom? Vou anotar isso aqui. E aí vamos dar uma olhada, né? Vamos estudar aqui no que consiste o teste. Tá? Então, isso aqui são as medidas amostrais. Se eu quiser considerar o comportamento aleatório, né?
Porque antes de eu observar o valor de DI, era uma variável aleatória. Então, eu coloco com letra maiúscula, tá? Porque eu vou começar a fazer afirmações sobre a distribuição dessas variáveis. Então, o primeiro fato, né, que é o fato que está no tópico 1, é o seguinte. Esse DI tem que distribuição? Bom, como esses caras aqui, como eu tenho o seguinte, né, XI vem de uma população, estou supondo aqui normalidade, tá? Como XI vem de uma distribuição normal MX, sigma 2x, né? E YI vem de uma distribuição normal MY, sigma 2y, né? Eu tenho o seguinte, eu vou ter aqui DI tendo distribuição aqui, normal também, porque é uma combinação de normais, né? É uma normal menos outra normal. Qual vai ser a média, né? Qual o valor que eu vou botar aqui na média? Ora, o valor que entra aqui é a média de DI, né? Então aqui eu vou colocar, vou chamar isso aqui de MID, tá? Então quem é MID? MID é o valor esperado de DI, que é o valor esperado de XI menos YI. Aí lembra lá, né, que o valor esperado da diferença pode ser decomposto como E de XI menos E de YI, não é isso? Tá? E aí, quem é E de XI é MIX. Quem é E de YI é MIY. Então, esse cara tem distribuição MIX menos MIY, tá? Então, desculpa, tá aqui, né? E quem é a variância? Esse cara aqui eu vou chamar de sigma 2D, tá? Então, eu não vou me preocupar em escrever a variância em função das duas variâncias aqui, tá bom? Eu não vou fazer isso porque primeiro, porque eu não preciso, né? Eu posso supor que esse cara aqui é um valor numérico qualquer, porque ele vai ser no fim das contas. E segundo, porque como tem uma dependência entre sigma 2x e sigma 2y, né, a fórmula da variância vai ficar um pouquinho chata, vai ficar um pouquinho diferente, vai aparecer covariância lá dentro. Tá? Mas se eu chamar tudo de sigma 2D, que eu posso fazer isso, eu não preciso mais me preocupar, porque aí agora eu vou esquecer que isso aqui um dia existiu e vou trabalhar só com essa informação aqui. Tá? Bom, e aí como é que eu posso fazer um teste de hipótese envolvendo, usando essa informação? Bom, lembra lá, né, que a minha hipótese nula era MiX menos MiY igual a zero, não era isso? Então, como é que eu testo essa hipótese? Né? Eu posso testar isso vendo se o x barra menos o y barra é aproximadamente igual a zero, não posso? Porque como eu não sei o mx, como eu não sei my, eu estimo o mx pelo x barra, né, pela média amostral, e estimo o my pela média do y, né, pela média amostral de y. Então, o segredo, né, o truque vai ser eu usar essa diferença aqui entre x barra e y barra. Mas aí, quem que é, né, x barra menos y barra? Isso aqui é o quê? Isso aqui vai dar somatório de xi dividido por n, não é isso? Menos o somatório de yi dividido por n. Se eu dividir por n, né, se eu botar 1 sobre n em evidência, vai dar 1 sobre n somatório de xi menos somatório de yi. Então, isso aqui vira 1 sobre n somatório de xi menos yi. Né? Deixa eu ver que eu acho que tem alguém pedindo para entrar na sala. Então, aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter somatório de xi menos yi sobre n, mas quem é essa diferença aqui? Essa diferença eu estou batizando, né, de DI, não é isso? Aí, isso aqui não é a média dos DIs? Então, isso aqui vai dar D barra, não é isso? Ah, então eu testar se x barra menos y barra é aproximadamente igual a zero, é equivalente a testar se o D barra é aproximadamente igual a zero. Ah, então isso aqui me deu um truque, né? Me deu a ideia do que buscar no teste. Então, eu vou fazer um teste que envolve o D barra. Se o D barra for próximo de zero, tenho evidências
a favor de H0. Se o D barra for muito diferente de zero, aí minha evidência está contrária a H0, tá bom? Então, isso aqui é só para motivar o teste. Então, eu vou fazer um teste que envolve D barra. Bom, se o meu teste vai envolver D barra, eu tenho que calcular quem é a distribuição da estatística de teste. Quem é a distribuição de D barra. Então, D barra tem distribuição normal também. Por quê? Porque ele é uma média dos DIs. Se ele é uma média dos DIs, que tem média MD e desvio sigma 2D, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a distribuição, essa distribuição aqui vai dar a média, é a mesma média dos DIs, a média da média amostral é a mesma média dos valores da amostra. Então coincide aqui com Bx menos MY. E a variância? A gente já viu, né? A gente já usou várias vezes, que a variância da média amostral é a variância das observações que formaram essa média amostral, né, que no caso são os DIs, dividido pelo tamanho de amostra, que no caso é N. Tá? Aqui N é o tamanho de amostra, não o tamanho total, mas ele é o tamanho de amostra de X ou de Y, tá? Porque elas são variadas, então tem a mesma amostra. Então aqui ao todo, se eu contar todas as amostras, são 2N valores. Mas, como é tudo pareado, quantas diferenças eu vou ter? Eu só vou ter N diferenças, tá? Então, é para tomar cuidado com isso. O N que aparece aqui, ele não é o número total de observações, ele é o número de pares, tá? Então, só tem que prestar atenção para isso. Então, beleza. Cheguei nesse fato aqui. Meu D barra tem distribuição normal. Bom, aí, como eu já fiz isso, né? Eu posso relembrar lá de como eu fazia teste para a média, né? Como é que eu fazia teste para a média? Eu usava a minha estatística T-Student. Então, aqui o que acontece é o seguinte, tem uma observação 2 aqui, que é uma observação importante, que diz o seguinte, aqui a gente fez a conta toda supondo que as observações são normais. Só que, como o D barra é uma média de diferenças, mas como ela é uma média, se o N for grande, a gente também vai conseguir fazer o teste, mesmo que não tenha normalidade, porque aí vai valer a aproximação pelo TCR, tá? Uma coisa que a gente está acostumado a fazer já, tá? Então, acontece o seguinte, bom, se o meu N for grande, ou se os meus dados forem normais, esse D barra vai ter distribuição normal também. Aí eu vou fazer o seguinte, agora eu vou fazer o meu teste, né, usando os conhecimentos que a gente já tem sobre o teste para média de normal. Então, o meu teste está supondo Bx menos My igual a zero, então, né, sob H0, o que vai acontecer? Se eu supuser que H0 é verdade, então é porque o D barra tem distribuição normal 0 sigma 2D sobre N. Então, eu vou trabalhar com o D barra padronizado, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de Z, vou padronizar D barra. Como a média é 0 sobre H0, média 0, eu não preciso subtrair a média, tá? Porque eu vou estar subtraindo 0, então não vai estar fazendo nada. Então, para eu padronizar o D barra, basta dividir pela raiz do desvio, né? Então, vai dar dividir pela raiz de sigma D, dividido pela raiz de N, não é isso? Que é o desvio padrão do D barra é a raiz desse cara todo, que vai dar sigma D sobre a raiz de N. Então, isso aqui tem distribuição normal, 0, 1, só que eu não posso usar, né, lembra, eu não posso usar isso como estatística de teste, porque eu não consigo, o próximo passo seria o quê? Seria calcular o valor da estatística de teste. Eu não consigo fazer isso porque eu não sei quem é o desvio populacional. Então, a gente já viu que a solução era definir uma outra estatística, que era o T, que é parecida, só que substitui o desvio populacional pelo desvio amostral. Então, a saída é usar essa estatística de teste e o preço que eu pago por fazer essa estimação, né, trocar o desvio amostral pelo populacional, né, seria agora ter uma distribuição T-Student, não uma normal. Tá? Então, isso aqui vai ter uma distribuição T-Student, né? E o número de graus de liberdade, vou botar assim, TST porque está no finalzinho, e a gente já viu que
Aqui, no caso, é um caso perfeitamente análogo ao caso anterior do teste simples, né? Se a média populacional MD era 0 ou não. Então, é o mesmo resultado de antes. A T de Stuart vai ter graus de liberdade N menos 1. Tá bom? Como a gente já vinha fazendo anteriormente. Então, nota que não muda nada, né? O teste pareado nada mais é do que aquele teste que a gente já estava acostumado a fazer para média. Só que ele é um teste para média com o detalhe de que eu não vou usar a amostra X para calcular a média amostral, eu vou usar a amostra das diferenças, esse é o único detalhe. Então, tenho que fazer as diferenças ponto a ponto, coletar as diferenças aqui, e aí eu faço o teste, supondo que essas diferenças são a minha amostra, tá? Então, não tem novidade, a única novidade é essa transformação aqui de calcular as diferenças de cada par. Então, é interessante, né? Porque a gente, com o conhecimento que a gente já tinha anteriormente, a gente pode fazer o teste, tá? Então, talvez o único ponto que às vezes pega um pouco, né, é você lembrar, por exemplo, que o meu desvio, né, esse SD que aparece aqui, ele é um desvio calculado sobre as diferenças, tá? Ele não é o desvio de X, ele não é o desvio de Y, e ele também não é a diferença dos desvios, tá? Então, tem muita gente que acaba se confundindo e faz o seguinte, diz assim, ó, SD, como a diferença é X menos Y, tem gente que escreve assim, SD igual ao S2D, né, igual a S2X menos S2Y, tá? Isso aqui não é verdade. Então, para você calcular o S2D, você tem que trabalhar obrigatoriamente com as diferenças. Então, você tem que pegar DI menos D bar ao quadrado, somar tudo e dividir, aqui é por N menos 1, tá? Dividir por N menos 1. Tá? Então, esse é o detalhe, só tem que se ligar com isso. Você vai calcular todas as medidas, tanto a média quanto o desvio e a variância, né, através da amostra de diferenças. Então, vamos lá, vamos ver como é que vai ficar isso lá na frente. Agora, uma vez que eu já fiz que eu já obtive a minha estatística de teste, né, para fazer um teste de hipótese, eu agora só vou precisar definir a região crítica. E aí é análogo, né? Se aqui o meu MD, no caso, eu estou definindo o MD como sendo a diferença entre MX e MY, tá bom? Então, se o teste for bilateral, é porque o H1 é diferente de zero. Então, eu tenho que considerar as duas causas, tá? Como região de rejeição. Se o H1 for teste unilateral à direita, ou seja, MD maior que zero, ou seja, MX maior que MY, então eu considero só a cauda da esquerda. E se eu considerar a hipótese alternativa como sendo MD negativo, né? Então, ou seja, MX menor que MY, então eu tenho que considerar só a cauda da esquerda, tá bom? Então, lembrando que quando eu tenho essa divisão aqui no teste bilateral, o meu nível de significância, que é o que está aqui, que provavelmente não dá para ler, é o alfa. Então, quando o teste é bilateral, eu tenho que dividir alfa sobre 2 do lado direito e alfa sobre 2 do lado esquerdo. Tá? Essa é a única diferença, digamos assim. Então, vamos lá, vamos retornar ao exemplo para a gente poder finalizar, né? Então, ó, vamos lá relembrar os dados do problema. Então, a gente tinha 63 medições, né, 63 pessoas, e nota que esses 63 são os indivíduos, tá? Não é o total de observações coletadas. Então, o total de observações seria 126 no caso, tá? Então, eu tenho, para a primeira média, eu tenho um valor de 0,63%, né? Essa é a minha primeira medição, é a média amostral do primeiro dia. A média amostral do segundo dia deu essa diferença grande, né? 7 versus 0,6. Peraí, eu copiei certo? 0,63. Deixa eu ver aqui. Copiei 0,96. Deixa eu ver se eu... tem que ver se eu cliquei certo. Deixa eu pegar um livro para não ficar inconsistente, para ver qual foi o que ele usou.
Mas é o chato subir tudo isso aqui no page, né? Eu só quero pegar aqui a informação do problema para não me confundir, para usar o valor numérico correto. Aqui ainda é regressão. Eu acho que é nesse capítulo. Não, aí não. Tabela de contingência. É o capítulo anterior a esse. Essa é a diferença de proporções. Tá, deve ser esse aqui. Beleza, agora sim. Agora entrou nas diferenças de média. Deixa eu ver se... Eu acho que ele começa pelo pareado. Então, se eu tiver... beleza, é isso aí. Tá, fez as diferenças. Beleza, é isso aí. O x/1 foi 0,96%. Então, quando eu tiver aqui para baixo, eu vou ver se deu isso mesmo. Se foi esse o valor que ele usou. Porque a diferença é menos 6,63, então é 0,9 alguma coisa. Então tá, vou voltar lá. Desculpa aí a demora, pessoal. Eu só queria checar se era isso mesmo. Então aqui a diferença é 0,9 alguma coisa. Quer dizer, a diferença não, a média, né? Outro dia. Cadê aqui? Então o x-bar tinha sido 0,96% e o y-bar tinha sido 7,59%. Então vamos lá, vamos voltar para os dados. Bom, então era isso. A diferença, né, deu menos... então vamos lá, vamos fazer o teste. Então, para fazer o teste, eu vou precisar do seguinte: a gente tinha definido, né, o teste era H0, MiX igual a MiY, né? Isso aqui é equivalente a dizer MiD, que é a média da diferença, igual a 0, versus H1. Aí o H1 eu tinha concluído o seguinte: eu tinha concluído que o meu H1 seria MiX menor que MiY, tá? Por esse raciocínio aí que eu tinha feito aqui com vocês. Então era MiD menor do que 0. Tá? Então agora a gente tem que fazer, né, o teste. Então, vou precisar da minha estatística de teste sobre H0, né? Então, passo 1, defino as hipóteses. Passo 2, é a estatística de teste sobre H0. E a minha estatística era T igual a D barra dividido por SD sobre raiz de N sobre H0, né? Essa distribuição era T de student com N-1 grau de liberdade. Etapa 3, né? A etapa 3 é o cálculo da estatística de teste na amostra. Né? Então, é cálculo da
estatística de teste na amostra. Bom, então na amostra, como eu já vou começar a substituir valores, eu vou começar a escrever Tzinho, tá? Então vai dar D barrinha sobre Szinho D, né? Dividido por raiz de N. Então isso aqui foi. Quem é o D barra? Bom, lembra lá, né? D barra é só pegar o X barra e o Y barra e calcular a diferença, tá? Aqui não é esse valor, aqui deveria ser os 0,96%, tá? Então, se eu fizer a conta, ó, a diferença, que é o D barra, vai dar esse cara menos esse aqui, né? Que vai dar menos... não, desculpa, é esse menos esse, né? X barra menos Y barra, que dá menos 6,63. Então, aqui deu menos 6,63 dividido por... Aí, aqui eu já tenho a medida do SD calculada direto, tá bom? Então, ele já me disse quem era o valor do desvio com respeito às diferenças. Então, já calculou as diferenças par a par, né? E fez os desvios. Então, ele já está me dizendo que o SD foi 20,29. Então, aqui vai dar 20,29 dividido pela raiz de 63. Então, vamos lá no R para poder calcular esse valor. Tá? Então, aqui, esse era o exemplo do teste pareado. Tá? Então, eu já coloquei as minhas informações aqui. O D barra é menos 6,63. O SD é 20,29. E o número, né, esse ND aqui, na verdade, ele é o N. Tá? Esse cara aqui. Chamam de ND. Mas tudo bem, isso no código. Tá? Então, coloquei os meus valores, eu posso escrever minha estatística de teste direto, né? Então, qual é a expressão dela? D barra dividido por SD sobre a raiz quadrada de ND. Lembrando que aqui eu tenho que colocar o parêntese, tá? Não é a mesma coisa o dividir sem parênteses, tá bom? Isso aqui faz toda a diferença, tá? O traço maior, ele tem que ser maior mesmo, tá? Porque quer dizer que você vai dividir essa quantidade por essa que está aqui. Se você se enrolar com isso, vai dar um número diferente. Então, vamos lá. Então, vou calcular minha estatística, né? Deixa eu só rodar o código, né? Então, rodei D barra, rodei o SD, rodei o ND. E aí eu vou calcular a estatística de teste, deu menos 2,59. Tá? Aqui eu só fiz umas outras contas, mas elas têm que dar o mesmo valor. Né? Uma delas vai dar e outra, acho que eles vão dar o mesmo valor, exatamente. Isso. Eu só fiz a seguinte observação, né, digamos assim. Quando eu transcrevi para cá, e aí ninguém me perguntou isso, né, mas não sei se alguém pensou nesse problema. Nota que eu sumi com os percentuais, né? Então eu entrei com números aqui que, não sei, né, talvez não fossem os números corretos, porque esse número aqui não é 6,63, ele é 6,63%. Por que eu não me preocupei com isso? Eu não me preocupei pela seguinte razão, né? Esse percentual eu posso olhar como se fosse uma unidade de medida, tá? Como se fosse um metro, um centímetro, algo assim. Você não faz as contas você não usa centímetro na hora de fazer as contas. Você pega a parte numérica e o que tiver no final vai dar com 1%, né? Então, assim, com a unidade de medida. Aqui acontece uma coisa interessante, é que essa estatística T aqui, ela é adimensional, né? Ou seja, não tem dimensão, concorda? Por quê? O que está em cima tem uma dimensão qualquer. Por exemplo, eu estou medindo em percentual. O que está embaixo também é medido em percentual. Então, o que acontece? Aqui eu deveria colocar assim, né? E aqui eu também devia pôr por cento. Só que, e aqui não tem unidade mesmo. Só que esse percentual aqui, né, ele some. Ele, de fato, esse símbolo de percentual significa vezes 0,01, tá? É isso que o percentual significa. Então, aqui eu vou ter um vezes 0,01, aqui embaixo também, e esses caras vão cortar, né? Então, por isso que eu não me preocupo, tá bom? É só que
estou explicitando aí uma fonte de dúvida que poderia surgir, né, que é perfeitamente legítimo, tá? Mas a questão é essa, é que essa estatística aqui é adimensional. Então, eu posso esquecer as dimensões, contanto que esteja na mesma dimensão, então eu posso fazer a conta com d barra em centímetro, com SD em quilômetros. Né? Tem que estar na mesma dimensão, ele vai ser adimensional. Tá, então isso aqui foi um parêntese gigante, né? E aqui é legal a gente olhar só para esse gráfico, né? Para a gente ter a ideia do que ele está representando aqui. Esse é o gráfico das diferenças. Então, isso aqui é a minha amostra dos DIs. Então, dentro desse histograma, eu tenho as diferenças. Né? Então, nota que uma boa parte do histograma está localizada na parte da esquerda, né? Mais do que 50%, aparentemente, porque o zero está exatamente no meio. Então, parece que a área à esquerda do gráfico é consideravelmente maior do que a área à direita. Né? Então, mais uma evidência aí, né, de que talvez eu deva rejeitar o H0. Então, beleza, né? Vamos continuar, né? Prosseguir com o teste. Aqui eu já tenho o valor da estatística de teste, a distribuição sobre H0, né? Esse N-1 aqui, como N é 63, isso vai dar 62. Então, agora eu posso fazer o meu teste. Então, etapa 4, né? É a conclusão do teste. Ou então eu posso fazer assim, eu posso fazer o cálculo do p-valor. Vou fazer pelo p-valor, para a gente reforçar essa noção de p-valor. Cálculo do p-valor. Então, eu vou fazer o p-valor do teste. O que é o p-valor? O p-valor é definido como a probabilidade de observar algo mais extremo do que o que eu observei na amostra para a estatística de teste. Então, isso seria o quê? Vamos lá. Como a minha extremo é medido com respeito a H1. Então, ó, extremo é valor negativo para o MID. Então, valores negativos valores pequenos dessa estatística de teste são considerados extremos. Então, o que seria mais extremo do que eu observei na amostra? Seria T, que é a estatística de teste, ser menor do que o Tzinho que eu observei, que no caso foi menos 2,59. Tá? Então, essa primeira parte quer dizer o seguinte: probabilidade de observar algo mais extremo do que o que eu observei para a estatística de teste, que foi T, sob H0, né? Supondo H0 verdade. Tá? Então, essa é a definição do p-valor. Alguma dúvida nessa escrita daqui? Eu não sei se vocês estão com a noção de p-valor ainda muito clara na cabeça, mas a definição é essa. Fez sentido? Ok? Tá, então vamos lá. Então, ó, o p-valor é a probabilidade de T ser menor do que esse Tzinho aí, que eu observo, né, dado H0. Bom, e aí é fácil de calcular esse valor, né? Por quê? Porque sob H0, esse cara T tem distribuição T de student, então isso aqui, ó, como é uma probabilidade, eu vou usar o comando do RPT, né? Eu vou acumular T em qual ponto? Vou acumular até o menos 2,59. Quantos graus de liberdade? 62, tá? Então, vamos lá no R. Vamos lá calcular essa quantidade aqui. PT menos 2,59 com 62 graus de liberdade. Tá? Então, olha só quanto deu. Deu 0,006. Tá? Que é igual a 0,6%. Tudo bem? Bom, então, né, nota que assim, é porque eu faço o teste bem lento, eu fico explicando todas as etapas e tal, né? Mas o teste é bem rapidinho, né? O que eu precisei fazer? Calcular o valor de T, né? E depois calcular o p-valor. Então, for assim, de conta em si, eu fiz essa linha, essa linha e essa linha, e acabou. Né? Tipo, essa linha e mais esse cálculo aqui do p-valor, que é um PT qualquer do R. Então, assim, o teste até operacionalmente ele é tranquilo. A questão é só os conceitos, que talvez compliquem um pouquinho, mas as contas são tranquilinhas de fazer.
Então, vamos lá, como é que a gente conclui o teste, né? Essa é a etapa que falta, a conclusão do teste. Então, como o p-valor que eu observei é pequeno, né? Lembra lá, eu vou rejeitar quando? Quando o p-valor for pequeno. Então, o p-valor foi menor do que alfa, e a gente já viu uma justificativa para isso nas aulas passadas, né? Na aula que eu falei sobre o p-valor. Então, se o p-valor for menor do que alfa, eu rejeito H0, tá? Isso aqui sempre, tá? Não importa se a hipótese é bilateral, se a hipótese é unilateral à direita, unilateral à esquerda, sempre que o p-valor for pequeno, eu vou rejeitar H0. Então, aqui eu não especifiquei um alfa, né? No teste eu não especifiquei nenhum alfa. Mas como o p-valor foi 0,6%, ele é menor do que qualquer alfa razoável que a gente pega. Em geral, esses alfas aqui são o quê? 5%, 1%. Dificilmente cai muito abaixo disso. Então, eu rejeitaria H0, tá? Meio que para qualquer alfa razoável. Se você quiser ser mais robusto, você pode dizer, olha, p-valor deu muito pequeno, isso aqui quer dizer que o valor que eu observei da estatística de teste caiu na cauda da distribuição sobre H0, então H0 não deve ser verdade, porque eu coletei uma observação só da estatística de teste, e essa observação que eu vi é uma observação muito atípica de ter vindo de H0, né? Porque a probabilidade dela sair é bem baixa. Então isso me leva à rejeição de H0. Tudo bem? Então, beleza, rejeitamos H0 para quaisquer níveis de significância, aqui no caso, alfa, que sejam maiores do que esse valor aqui. E a conclusão é a seguinte, né? Uma vez que eu rejeitei H0, significa que eu concluí MX menor que MY, e aí eu tenho que retomar, né, a conclusão sobre os pontos práticos do teste, que era o seguinte: sob exposição a concentrações de gás carbônico no nível administrado no experimento durante o descanso, os homens com doença coronariana arterial apresentam maior decréscimo em média no tempo até apresentarem angina após realização do segundo exercício na esteira, tá? Então essa seria tipo a resposta completa. Então o que eu tenho que ver é que, como eu rejeitei H0, o tempo médio, né, até a angina acabou diminuindo, né? Ou seja, não, desculpa, esse aqui é o tratamento, né? É porque o teste é razoavelmente complicado no sentido das transformações. Então quer dizer que o decréscimo médio do nível de angina com o gás carbônico foi maior do que o decréscimo sem gás carbônico. Ou seja, o gás carbônico afetou no sentido de reduzir o tempo até a angina, ou seja, da pessoa se cansar mais rápido. Então, no fundo, o que eu estou verificando é que, com a exposição ao gás carbônico, as pessoas tendem a se cansar mais rápido. Tá? Então, isso aí é resumindo toda a história. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Você está com problema em alguma etapa do que eu fiz aqui? Alguma coisa não ficou muito clara? Uma interpretação? Alguma dúvida? Ok? Tá, então. Bom, só tem mais um slide. Bom, esse slide é a etapa final do teste pareado, tá bom? Mas como assim etapa final? A gente não já tinha concluído? Só que tem um ponto, né? A gente conclui aqui no teste que rejeitou H0, ou seja, existe um efeito do meu tratamento. Só que eu não disse que efeito é esse, né? Eu só falei, aumenta, diminui o tempo de cansaço, né? O tempo até o cansaço da pessoa, até a angina. Mas eu não dei nenhuma medida do quanto que diminui, né? Se eu quiser uma medida pontual, eu até já tenho ela calculada. Aqui, por exemplo, o D-bar. O D-bar que eu calculei foi menos 6,63. Então, você podia dizer assim, com o que a gente tem em mãos agora. Podia dizer que eu estimo que a redução no tempo até a angina foi de 6,63%. Tá? Aí eu tenho que me lembrar que aqui tem a percentagem, né? Aqui. Então, foi uma redução aí de 6,63%. Tá?
Mas essa é só uma medida pontual. Eu gostaria de ter medida de incerteza associada a essa estimativa pontual. E aí é que entra, né, a importância do intervalo de confiança. Então, né, vamos lembrar aqui o que nos motivou a vir para cá. É que quando a gente rejeita H0 no teste que compara a média, é interessante a gente quantificar a diferença entre as médias populacionais para ter uma ideia do efeito do tratamento que você está fazendo. Uma coisa é dizer, sobre tratamento e sobre controle, né, a gente observou diferença. Outra coisa é quantificar a ordem dessa diferença. Então, para isso, a gente pode construir um intervalo de confiança para medir. E aí, a expressão do intervalo de confiança é essa. Tá? É essa daqui. Tá. Por que a expressão é essa? Vamos ver se não parece familiar. Né? É um intervalo de confiança para medir. Um intervalo com confiança no menos alfa, ele é obtido como? Esse mais ou menos, ele é só preguiça minha, tá? Ele quer dizer que é igual mais ou menos vocês viam lá no Bhaskara, que é uma forma abreviada de dizer que são dois valores. Um valor é obtido pegando sinal de mais, e o outro valor é obtido pegando sinal de menos, tá? Então, era igual o Bhaskara lá, que era mais ou menos a raiz de B2 menos 4C, é a mesma coisa aqui. Então, ó, eu tenho D barra, mais ou menos. Esse Q aqui, ele é o quantio de uma T de student, tá? Ele é o quantio da T, que acumula 1 menos alfa sobre 2 de probabilidade à esquerda, com N menos 1 graus de liberdade. Tá? Então, isso aqui é um Q, e aqui vezes o desvio padrão de D barra, né? Então, apesar de parecer grande essa forma aqui, não é, né? Ela é D barra mais ou menos Q, que multiplica a raiz de S2D sobre N. É a mesma fórmula do intervalo de confiança que a gente usava para X barra, só que agora, em vez de ser X barra, é D barra. Então, é a mesma fórmula. Tá? E tem que ser a mesma fórmula. Por quê? Tem que ser a mesma fórmula porque eu estou usando exatamente o mesmo setup aqui, né? Aqui vai ser um MD, então era o mesmo setup, x barra com distribuição normal MD, sigma 2 sobre n, a gente já viu como que faz o intervalo de confiança nesse caso. Então, é simples. A única coisa que talvez tenha ficado um pouquinho confusa, né, é esse Q aí. Vamos ver quem é o Q. Lembra lá, né? Qual era o procedimento para o intervalo? Eu fazia assim, D barra, distribuição normal, MD, sigma 2D sobre N. E aí eu fazia o seguinte, eu pegava o X barra, pegava aqui, que na verdade era o D barra, quer dizer, aqui é o D barra, lá era X barra. Então esse D barra aqui tem distribuição centrada em MD. Deixa eu apagar isso para não ficar dúvida e achar que isso aqui é o eixo X. Né? É o eixo Y, na verdade, porque não é. Tá? Aqui é o MD. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar para cá. Tá, eu podia trabalhar no D, né? Mas eu podia fazer direto no T também. Tem distribuição T de student. Então, deixa eu fazer assim. T igual a D barra menos MD sobre sigma T dividido por raiz de N. Então, isso aqui tinha distribuição T de student com N menos 1 graus. Tá? Então, eu vou fazer direto na T, tá? Eu acho que é mais fácil. Então, aqui eu posso fazer, de fato, o eixo Y aqui eu tenho o T. Esse aqui é a densidade da T de student com N menos 1 graus. E aí, como é que era o procedimento do intervalo de confiança? Como eu queria o EC para medir com probabilidade 1 menos alfa, então eu quero que esse intervalo tenha a probabilidade 1 menos alfa de conter um MD. Então, é porque 1 menos alfa tem que ser a probabilidade daqui no meio. Se aqui é 1 menos alfa, é porque fora do meio tem alfa, né? Então, é porque aqui eu tenho alfa sobre 2 e aqui eu também tenho alfa sobre 2, concorda? Porque pela simetria, né? Então, essa área tem que ser igual a essa
essas duas somadas tem que dar alfa, porque aqui no meio tem 1 menos alfa, e a área total tem que dar 1. Então, quem é o QT? Esse QT aqui, ele é esse valor. Esse aqui é o Q, que vale a esse pontinho que está aqui. Tá? Por quê? Porque ele deixa quantos por cento de probabilidade à esquerda? Ele deixa, né, 1 menos alfa sobre 2. Porque se deixar alfa sobre 2 à direita, à esquerda ele deixa 1 menos alfa sobre 2. Tá? Então, por isso apareceu aqui 1 menos alfa sobre 2. Tá? E o segundo argumento é o número de graus de liberdade, n menos 1. Então, é daqui que sai esse valor de Q. Tá? E aí, como é que era o procedimento? Eu dizia 1 menos alfa era igual à probabilidade de T tá entre menos Q e Q. Esse T, né, era igual a D barra menos MID. Eu estou fazendo essa conta aqui, mas ela não é inútil. Eu estou fazendo porque, por exemplo, na lista 5, vocês têm que fazer uma conta dessa similar, só que ao invés de D barra era X barra, e aqui ao invés de MID era Mi, tá? Então, eu fazendo essa conta, se você não tiver feito ainda o exercício, anota a conta, porque é basicamente a mesma conta que vai aparecer lá, tá? Então, já fica o bizu aí. Então, ó, isso aqui é P de... Como é que era o procedimento? Ah, aqui eu botei errado. Hoje eu estou desatento. Para dar T de estudo, a gente não pode ser o desvio populacional, né? Tem que ser o desvio amostral. Então, copiei errado. Aqui é esse. Então, isso aqui vai dar menos que... Aí, qual era o raciocínio? Isolar o MD no meio. Então, eu vou multiplicar os dois lados por SD sobre raiz de N. Aqui vai dar D barra menos MD. Aqui vai dar aqui SD sobre raiz de N. Como eu quero isolar o MD no meio, que eu quero um intervalo que contém MD, não estou colocando um intervalo de confiança. Eu vou subtrair D barra. Então, subtraio D barra aqui, subtraio D barra aqui, subtraio D barra aqui. Subtraio D barra aqui, subtraio D barra aqui, subtraio D barra aqui. Bom, eu não quero isolar menos MD no meio, eu quero isolar MD no meio. Então, vou multiplicar por menos 1. Lembrando, né? Como eu estou multiplicando por menos 1, tem que trocar o sinal da desigualdade. A gente já fez essas contas aqui algumas vezes. Troca o sinal da desigualdade, D barra menos Q, SD sobre raiz de N. Tá? Então, pronto, eu obtive aqui a minha fórmula. Um lado é D barra mais Q sobre SD sobre N, sobre raiz de N, esqueci a raiz. Tá? Deu a mesma coisa, porque aqui está a raiz de SD ao quadrado, não vai dar SD. Tá? Então, deu a mesma coisa. E o outro é a mesma coisa, só que com sinal de menos. Então, por isso eu abreviei assim. Tá? Então, aqui a gente fez a conta e viu que o intervalo é esse mesmo. E agora, a questão é a seguinte. Eu quero usar esse intervalo para ter uma medida, né, de confiabilidade com respeito ao efeito do tratamento, né, o efeito numérico do tratamento. Então, ó, se eu fixar aqui, eu posso fixar arbitrário no intervalo de confiança. No intervalo de confiança de 95%, né, resulta nesse valor. Aqui é fácil calcular, se substituir D barra, calcular o contínuo da T, substituir o S e o N. Tá? E a gente chegou nisso. Então, isso quer dizer o quê? Que com confiança de 95%, eu acredito que a redução provocada, a redução do tempo até a angina provocada pela exposição ao gás carbônico, né, essa redução está entre 11,68% e 1,58%. Nota que esse intervalo ele não contém o zero. Então, zero não pertence ao intervalo. Tá? E isso é consistente com o teste, né? Que a gente já viu. O teste de hipótese bilateral é equivalente a fazer um intervalo de confiança e ver se o Mi zero caiu lá, né?
Como o Mi0 aqui, né, que é a diferença, ele era zero, né, sub H0, esse MID é zero, então eu vi que o zero não está no intervalo, então, né, rejeito H0. Tá? Se eu for fazer isso no R, também é tranquilo de fazer. Vamos ver para cá como é que faz. Então, a fórmula do teste é a seguinte: eu tenho que fazer, eu vou fazer aqui, né, o intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança é o seguinte: é D barra mais quantil da T, né? Qual é a probabilidade associada? Bom, o quantil é 1 menos alfa sobre 2. Alfa é igual a 5%. Então, 1 menos alfa é 95%. Então, o que, que acontece? O alfa é 5%. Alfa sobre 2 é 2,5%. Então, como eu quero 1 menos alfa sobre 2, isso aqui vai me dar 1 menos 2,5%, né? Dá 97,5%. Então, aqui vai entrar 0,975. Quanto que é N menos 1? Eu tinha 63 observações, então aqui vai dar 62. Né? O meu SD, eu já tinha calculado aqui, né? O meu SD é 20,29, dividido pela raiz de N. Ah, aqui tem um erro. É 63, então 62. Tá? Mas não vai fazer muita diferença, vocês vão ver. Vou dividir por 63, dividir por 62 dá similar. Então vamos lá. O intervalo de confiança resultaria em menos 1,52, menos 11,73. Então aqui mudaria para 73 e aqui mudaria para 74. Tá? Assim, tudo bem? Então é isso. É bem tranquilo, né, fazer esse teste de hipótese. Não tem muito esses intervalos de confiança. Eu acho que é mais a questão de saber quais são as fórmulas que tem que usar em cada caso, né? Saber diferenciar o que é um teste pareado e o que é um teste não pareado. E aqui no código eu só coloquei mais um único ponto, que é o seguinte. Eu observei, né, que esse teste é feito com a T-Student, porque ele envolve o desvio amostral. Só que ele é uma T-Student com 62 graus de liberdade. Lembra lá que eu falei que a T-Student se aproxima da normal quando o N é grande? Quando o número de graus de liberdade é grande? Então, eu fiz a conta com o quantil da normal, ao invés de fazer com o quantil da T. Porque, né, esse quantil da T aqui, como essa T é 62, eu poderia pensar, bom, se 62 já é suficiente para dizer que a T-Student é aproximadamente igual ao normal, os intervalos vão dar parecidos. Aí eu vou fazer a conta aqui, ó. Nota que esse 1 menos 0,05 sobre 2 vai dar o mesmo 0,97 aqui. Tá? Então, só para ter dúvida, eu já coloco aqui 0,975, tá? Para ver que vai dar bem similar. Então, se eu fizer usando o quantil da normal, menos 11,64, está perto do menos 11,73, menos 1,61, também está bem perto do menos 1,58. Isso aconteceu porque esse Q enorme aqui é muito parecido com o QT, porque as distribuições são muito parecidas. Então, eu calculei o Q enorme, calculado o QT. Tá vendo? Deu bem parecido. Esse aqui deu 2, esse aqui deu 1,96. Então a diferença foi de 0,04. Ou seja, acho que foi uma diferença de, sei lá, aproximadamente 2%. Tá? Então não mudou muito. Bom, pessoal, então é isso. Isso aí fecha o conteúdo que a gente tem que eu tinha para tratar com vocês. Não vai ter mais matéria nova, tá? Eu quis fazer até a parte de comparação de médias, porque eu acho que é o que vocês devem usar mais aí na vida acadêmica de vocês. Se você for ver algum artigo, alguma coisa assim que tenha análise de amostras, né, e que use estatística, muito provavelmente você vai ver algum tipo de comparação de médias. Essa é só uma introdução, tem toda uma gama de literatura referente a testes para comparação de médias. Então, existe, por exemplo, comparação de proporções, que a gente não viu aqui.
Mas existe como fazer teste para diferença de médias quando o N é pequeno. Porque quando o N é grande ou a amostra é normal, é fácil. É só fazer isso aí. Está tudo feito, é analiticamente fácil de fazer. Mas quando não tem, quando o N é pequeno, aí que é o problema. Quando o N é pequeno, só o que salva é a normalidade. Você precisa ter a amostra normal. Só que com N pequeno, como é que você testa se a amostra é normal? Você pegaria tipo 15 amostras, né? N igual a 15, para um histograma. Um histograma com 15 pontos é bem feio. Não dá para inferir sobre isso. Então, quando você tem amostra pequena, é bem complicado. Aí existem testes, né, que lidam com isso. Então, enfim, isso aqui é só uma introdução à parte que eu acho que começa a ficar útil para vocês aí na vida acadêmica. Eu quis pelo menos abordar esse início. Bom, pessoal, é isso. Aí eu só queria perguntar se tem alguma dúvida, e se vocês querem tirar dúvida de início também, eu posso fazer alguns exercícios, ou qualquer coisa assim, tá bom? Professor, eu tenho algumas dúvidas da última lista. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Pode falar. É a 8.1, a letra B. B? É. Tá. Essa 8.1. Deixa eu ver aqui a pergunta. Os pesquisadores que coletaram os dados têm interesse em uma regra que permita classificar qualquer valor a ser obtido futuramente como extremo ou não. A partir do boxplot, indicando os cálculos, forneça aos pesquisadores tal regra de classificação. Ah, tá. Então, essa regra de classificação seria aquelas cercas, né, que ficam invisíveis no boxplot, né? Porque o boxplot ele indica se tem um outlier ou não, né? Então, se você tem um boxplot, você consegue determinar quais são as cercas da esquerda e a cerca da direita, de tal modo que se cair, né, a esquerda da cerca da esquerda ou a direita da cerca da direita é considerado outlier. Então, a questão está perguntando qual seria esse critério, né? Abaixo de qual valor é outlier e acima de qual valor é outlier. Concordam? Né? Então, eu tenho que basicamente calcular as cercas, né? Então, eu vou fazer aqui. Então, aqui eu tenho 8. Item B. Deixa eu só chegar um pouquinho para cá. Então, eu vou extrair os valores, tá? Então, eu observei Q1 igual a 2,1. Q2 igual a 4, né? Então, esse aqui é o primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. Deu 4,45. Tá? Aí, lembra lá, né? Como é que eu fazia a cerca, né? A cerca inferior, que é o limite inferior, né? Estou chamando de LI. Ele é igual a... Eu vou pegar o extremo da caixa, né? Ou seja, eu vou pegar o Q2... Não, Q2 não, Q1. E vou subtrair 1,5 vezes a distância interquartil. Tá? Quem é a distância interquartil? Essa distância aqui é a distância entre os quartis, é a distância entre 2,1 e 4,45. Tá? Então, na verdade, é o comprimento dessa caixinha aqui. Então, essa distância dá Q3 menos Q1, tá? Esse aqui é o Q3 menos Q1. Então, aí é que eu vou anotar, né? O LS é similar, só que o LS ele é tomado a partir do Q3. Então, ele vai dar Q3 mais 1,5 vezes a distância interquartílica, que são os mesmos, né? Q3 menos Q1. Tá? Tudo bem? Então, posso fazer aqui pelo R, né? Deixa eu só colocar aqui a forma toda numérica, porque aí vai me facilitar. Q1, 2,1 menos 1,5, que multiplica Q3 menos Q1, que é 4,45 menos 2,1. Tá? Essa conta aí do meio eu posso fazer, que eu escrevo menos, que dá 2,35.
mais. Vamos lá. Então, o LI seria igual a 2,1 menos 1,5, que multiplica 2,35. Tá? Então, o limite inferior deu menos 1,425. Tá? E o limite superior? O limite superior deu o Q3, que é 4,45, mais, lembrando que o Q3 é sempre mais, né? 1,5, que multiplica, a distância interquartílica aqui são os mesmos, né? 2,35, são os mesmos valores. Então, só mudou o valor inicial. Então, vou pegar a mesma fórmula aqui, vou botar 4,45 menos, mudou aqui que é mais. Então, o limite superior deu 7,975. Deixa eu voltar aqui para ver qual é a natureza do problema, para ver se esse negativo faz sentido. Então, é uma amostra contendo a duração em minutos de 280 erupções desse geyser aí, o Old Faithful, né? No Parque de Yellowstone, em Wyoming, nos Estados Unidos, lá no norte. A partir dessa amostra, construiu-se o seguinte hotspot. Beleza. Então, ó, a regra do hotspot é a seguinte. Então, considera o outlier. Então, considera outlier se, né, o tempo for menor do que o LI, que é igual a menos 1,425, ou I. Eu detesto quando eu faço isso, quando eu escrevo no meio da conta. Tá, vou criar uma outra página. Se o tempo for menor do que o LI, ou então, se o tempo for maior do que o LS, que deu 7,975, tá? Então, essa seria a minha regra que o Boxplot fornece, né? Aqui nota que essa regra aqui é redundante, tá? Eu não preciso dela, porque nesse caso, como o valor deu negativo, eu sei que nenhuma medição de tempo de erupção vai dar negativa, né? Então, se eu quisesse, eu nem precisaria dizer essa condição aqui, tá? Mas, é claro, depois de observar que o LI deu negativo, tá bom? Então, na prática, eu só vou considerar outlier se eu observar o tempo de erupção maior do que 7,975 unidades, aí, que eu não lembro qual é a unidade, em minutos, né? Se durar mais do que 7,9 minutos, tá? Fez sentido, pessoal? Então, sempre que perguntar a regra desse tipo de gráfico, então em relação à cerca, né? Isso, exatamente. Tá ótimo, obrigada. De nada. É só explicitar mais um ponto, né, que às vezes as pessoas confundem, porque nota que aqui esse valor aqui é 0,5 e esse aqui 5,1, né? Esses são os valores desses extremos, mas esses extremos não são as cercas do Boxplot. Muita gente confunde isso. Tem muita gente que diria o seguinte: se eu observasse menos do que 0,5 era outlier, ou mais do que 5,1 era outlier. Isso não é verdade, tá? Então, é bem mais comum do que vocês imaginam. Às vezes você tem até pesquisador, é claro que não é da área, né, de estatística, mas que às vezes esquece, né, como é que faz as interpretações, às vezes interpreta dessa forma, fala assim, então eu vou considerar outlier tudo aquilo que tiver fora desses valores aqui, e não é, tá? É fora das cercas. Então a cerca está sempre à esquerda desse valor, tá? E sempre à direita desse valor aqui. Então a cerca é um valor maior do que 5,1 e menor do que 0,5. Porque o que é esse valor? Esses valores são os valores mais extremos do conjunto de dados, mas que não são considerados extremos o suficiente para serem outliers. Então, a cerca sempre está à esquerda desse, sempre está à direita desse. Mais alguma dúvida? Então, outra coisa que as pessoas esquecem... Eu tenho mais algumas dúvidas. Eu vou botar no chat. Beleza, já vou lá. Então, outra coisa, rápido, antes da gente mudar de assunto, que as pessoas esquecem é, por exemplo, se eu disser para vocês, aonde que tem mais observações nessa região
ou nessa região aqui? Muita gente diz que essa região aqui tem mais, e não é verdade. Essas duas sempre têm a mesma quantidade de observações aqui dentro, né? Por quê? Porque como esse é o quantil 1 e esse é o quantil 2, então esse cara deixa 25% dos dados à esquerda, esse deixa 50% à esquerda. Então, entre esse e esse, eu tenho 25% dos dados. Da mesma forma acontece entre esse e esse, né? Como esse cara aqui é o Q3, ele deixa 75% à esquerda, e esse aqui deixa 50%. Então, entre esse e esse, tem 25% de probabilidade, né? Igual a essa parte. Então, assim, apesar do intervalo ser maior, aqui tem a mesma quantidade de dados do que aqui. Então, dá para ver, por exemplo, que esse gráfico está mais concentrado na direita do que a esquerda. A esquerda está mais disperso. Só outra coisa que às vezes as pessoas também confundem. Mas pode falar qual é a outra dúvida. Deixa eu ir aí no chat. 9.1D e E e 9.3D. Alguém tem dúvida antes desses exercícios para poder, tipo, no 8.2 ou 9.1A e B? Porque senão eu vou direto para eles. Não? Tá, então posso ir para o 9.1D. Tá, 9.1. Tá, então tem uma historinha, né, que é sobre efeito do uso de cocaína no período pré-natal, né, sobre os bebês. Então a gente tem o tamanho de amostra, tem x-barra, tem desvio para o amostral. Então, tá, o A é só como construir teste, né, e era isso que eu estava falando, era igual a conta do debar que a gente fez aqui, só que ao invés de ser D é X. Então, item D, né? Qual a probabilidade... Ah, tá, esse aqui é um pouquinho mais. Qual a probabilidade de que, simultaneamente, tanto o intervalo obtido na letra A quanto o obtido na letra C contenham suas respectivas médias populacionais? Então, considere que as amostras tenham sido obtidas de forma independente uma da outra. Em observação, note que o termo simultaneamente nessa questão está relacionado com o conceito de independência entre os eventos. Tá, então, eu tinha o seguinte. Então, em A, eu fiz... Eu falei aqui. A conta da C. Então, em A, eu fiz o teste para as mulheres que usaram cocaína. Então, eu tenho A... Então, o intervalo de confiança em A era para mães usuárias de cocaína. E no IC da letra C eram de mães que não eram usuárias de cocaína. Então, IC do item C eram mães, né, agora não usuárias de cocaína, não é isso? Então, aqui eu tenho um nível de confiança associado de quantos por cento? Esse intervalo era de 95%. Então, aqui eu tenho um IC de 95%. Enquanto aqui é um IC de... Deixa eu ver se é 95%. Acho que é 95%. 95% também. Tá? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que 95% é igual à probabilidade de o intervalo de confiança do item A, né, conter um verdadeiro valor. Matematicamente a gente escreve assim, tá? Do intervalo conter o verdadeiro valor de Mi, só que esse aqui é Mi para as mães usuárias de cocaína, que é um Mi diferente do Mi daqui, né? Porque o Mi daqui é um Mi para mães não usuárias, então eu não posso denotar com o mesmo Mi, porque eu vou colocar Mi A, tá? Só para diferenciar. Também poderia escrever assim, B de Mi A pertencente ao ICA, tá? Aí eu só tenho que lembrar, o que é aleatório é o IC, tá? Não é o Mi é fixo. Por outro lado, 95 é igual à probabilidade de IC, né, do item C conter a verdadeira média, né,
para as mães que não são usuárias. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu do Mi C pertencer ao intervalo de confiança do item C. Então, é isso, né? Se eu disser matematicamente o que é um intervalo de confiança é isso. É um intervalo que com 95%, porque o nível de confiança é 95%, né? É a probabilidade do intervalo conter o verdadeiro valor. Aí vamos para a pergunta. A pergunta é, qual é a probabilidade de que simultaneamente, eu vou escrever isso aqui, qual é a probabilidade de que tanto o intervalo em A quanto em C contenham as médias populacionais? Ou seja, qual é a probabilidade de que ao mesmo tempo eu tenho IA pertencente a um intervalo de confiança A, então essa é uma parte, e, porque eu estou falando simultaneamente, o IC pertencer ao intervalo de confiança C, tá? Então essa é a questão, né? A questão está perguntando qual é a probabilidade de que tanto o intervalo em A contém o Mi, o seu respectivo Mi, quanto o intervalo do C contém o seu respectivo Mi simultaneamente. Tanto é que na observação eu falo o seguinte, note que o termo simultaneamente, que foi o termo usado lá em cima, né? Nessa questão está associado ao conceito de independência entre eventos. Então, aqui eu estou dizendo que é uma suposição razoável, eu acho, que é o que acontece com as mães usuárias de cocaína é independente do que acontece com as mães que não são usuárias de cocaína. Então, tem independência entre esses dois eventos, né? Porque isso aqui é um IC calculado só com base nas mães usuárias, e aqui é um IC com base nas mães não usuárias. Então, eu posso separar isso como produto das probabilidades, não é isso? Lembra lá? Isso aqui é a probabilidade de um evento interseção outro evento. Se esses dois eventos são independentes, então eu separo a probabilidade da interseção como produto das probabilidades. Não é isso? Então, isso aqui vai dar 0,95 vezes 0,95, né? Que vai reduzir um pouquinho, né, o nível de confiança. Né? 0,95 elevado ao quadrado. Ou seja, 0,9025. Bom, tudo bem? Fez sentido isso? Fez sim. Ah, beleza. Então, isso aqui é interessante porque isso pode ser um problema, né? Por quê? Tem que ver que depende da quantidade de afirmações que você está fazendo. Então, é só para ter a noção de que a probabilidade de que valha, se você estiver num trabalho em que você tenha dois intervalos de confiança de coisas totalmente independentes umas das outras, a confiança que você tem de que os dois intervalos contenham os valores verdadeiros, né, do parâmetro respectivo a cada um deles, essa probabilidade vai sempre diminuir, ela não vai ser os mesmos 95%. Aqui no caso, ela ficou sendo 95% ao quadrado. Então, isso aí tem que tomar cuidado. Isso quer dizer que, para fazer afirmações simultâneas, a probabilidade associada, né, ela vai diminuir, porque agora você precisa de duas condições sendo satisfeitas, e não só uma condição. Então, bom, então tem isso, né? Tem que levar isso em conta. Qual era a próxima dúvida? Né? Deixa eu ver o que quero ver. Com base na letra D, você acredita que a média seja menor no caso de mães usuárias de cocaína durante a gravidez? Qual é a confiança associada a essa afirmação? Aí vai depender. Deixa eu ver aqui. Ivana, você já fez o item A e o item C? Você já tem os valores numéricos dos intervalos? Você está perguntando para a Ivana ou para mim, para a Johanna? Desculpa, Johanna. É porque eu vi Ivana embaixo, aí achei que fosse a sua dúvida. Desculpa. Você já tem os valores do intervalo? Só para eu anotar aqui. Fiz. Não sei se está certo, mas fiz. Tudo bem. Deu quanto? Deixa eu ver, peraí, rapidinho, deixa eu pegar. Se alguém mais tiver, aí confirma comigo. Confirma aí para mim, só para ver se tá certinho. Porque vai depender dos valores. Dos valores numéricos. Beleza.
O Matheus chegou agora no meio. Não, eu só parei um pouquinho porque eu estou fazendo o exercício 9.1E. E aí, para fazer o exercício, eu preciso saber o valor numérico que deu no 9.1A e no 9.1C. E aí eu perguntei para o pessoal, alguém já fez para poder passar os valores? Que eu anoto. Eu já fiz. Qual é a questão? 9.1 item A e depois 9.1 item C. Item A e item C, certo? Isso. Tá. O meu deu no A. Uhum. Deu 2607.817 e o outro intervalo é 2792.183. Ok. E na o IC da C C? é 3002.975 e o outro intervalo é 3203.025. Professor, o meu deu isso também, mas com outras... A parte depois da vírgula deu diferente. Deu muito diferente ou deu só um pouco diferente? Deixa eu ver. A letra A deu 696 depois do... Uhum. E... Deixa eu ver. Aí deu 304. Uhum. E na letra C... 318, 782. Tá. Depois só confere para ver se está certinho. Assim, eu não considero os olhos estão muito próximos. O que pode ser, talvez, um de vocês tenha feito com AT com N-1 graus e o outro olhou com N graus. Às vezes confunde. Então, vê se está com o número de graus certinho. E às vezes também é porque fez algum erro, fez algum arredondamento no meio, né? Tipo, você tinha um S2 e aí a pessoa arredondou. Então, pode ser várias coisas, tá? Mas não se preocupa, porque é uma variação muito pequena em relação, né, à ordem de magnitude. Então, eu consideraria correta, tá? A não ser que, sei lá, tenha sido uma coincidência, mas eu acho difícil, porque bater os 4 valores assim. Então, o meu ponto é o seguinte. Nota que não tem interseção comum, né? O IC de A, interseção com o IC de C, não tem interseção comum, ou seja, a interseção é vazia, não é isso? Nota que esse intervalo vai até 2792 e esse aqui começa em 3002. Então não tem interseção, ou seja, a média, se eu confio... Aí vamos lá, vamos pensar no intervalo. A gente fez intervalo de confiança para a diferença de médias, então a gente não precisa fazer esse balaio todo para fazer os nossos intervalos. A gente já sabe como é que constrói para a diferença direta. Mas olha só, esse intervalo IC, ele é um intervalo que eu confio que o IA está aqui dentro. E o intervalo IC, eu confio que o IC está aqui. Pode ser que ele esteja fora, mas só tem 5% de probabilidade de estar fora. Então, a probabilidade de estar dentro é 0,95. E aqui também, 0,95. Então, se eu confio que o IA está aqui, o IC está aqui, e eu observo que esses intervalos não têm interseção em comum, então eu confio que o MIA é diferente de MIC. Fez sentido isso? Porque eu tenho o seguinte, eu tenho o intervalo de confiança de A está aqui. Aqui está o intervalo de confiança de A, em que esse ponto é o 2607 alguma coisa, esse ponto é o 2792 alguma coisa. Aí eu notei que, né, não tem interseção em comum, então é porque o IC começa aqui, o do C. Então, aqui está o valor 3002, aqui está o valor 3203, né? Então, como eu confio que o MIA pertence ao intervalo de confiança de A, porque tem uma alta confiança associada, e eu confio que o IC está aqui, não tem como o MIA e o IC serem iguais. Então, eu vou confiar que o MIA é diferente de IC. Se esses intervalos se intersectassem, aí eu não teria como dizer, né? Não teria como falar nada. Eu teria uma situação assim, né? 2 intervalos. Como os intervalos teriam interseção em comum, então eu não teria como afirmar, né, que as médias desse grupo, né, a média seria
teria como afirmar que a média é diferente nesse grupo do que nesse grupo, porque os intervalos estão se intersectando, tá bom? Então, era essa a ideia assim, que eu fiz com a questão, né? Ver se tinha interseção comum. Se não tem, confio que o MIA está em um intervalo, confio que você está em outro, então não tem como eles serem iguais, tá bom? Eu acho que era isso. E aqui tem uma outra pergunta, né? Qual é a confiança associada a essa afirmação? No caso, qual a afirmação? De que os bis são diferentes. Então, ó, qual é a confiança associada? É 95%? Não. Por quê? Para eu confiar que são diferentes, eu preciso que o MIA esteja aqui e que o MIC esteja aqui. Então, associada a essa informação, a essa afirmação, eu tenho essa probabilidade aqui, esse grau de confiança. Porque eu estou fazendo a minha afirmação, assumindo que o MIA está contido no intervalo de A e, ao mesmo tempo, o MIC contido no intervalo de C. Então, o nível de confiança associado a essa afirmação é de 0,9025, tá bom? Enfim, isso era só um jeito de você fazer comparação de média de forma mais empírica, né? Não é a melhor forma, a gente já viu que tem intervalo de confiança direto para diferença de médias, então a melhor forma é usar aquele intervalo, que ele não tem essa coisa de você supor que dois intervalos contêm os valores ao mesmo tempo. Então, é um procedimento diferente, né? É um procedimento melhor. Mas aqui, no caso, era só para pensar um pouquinho sobre essa questão, tá? Alguma dúvida desse item? Não? Então, beleza. Deixa eu ver, então, a última, a 9.3, item D. Deixa eu ir direto aqui. Considere agora que a hipótese de normalidade para o comprimento das pinças desses escorpiões não é mais válida. Tá. Como isso afeta a obtenção dos intervalos de confiança dos outros itens? Então beleza. Então aqui eu estou julgando, pelo entender, né, que eu suponho nos outros itens que a distribuição é normal. Deixa eu ver se é isso. Aqui, considere que tais comprimentos podem ser considerados normais e foram coletados de forma independente. Então, eu estou dizendo o seguinte, tá, e se eu não tivesse normalidade? Eu conseguiria fazer o teste? Eu conseguiria fazer os intervalos de confiança? Ou o que mudaria com respeito aos intervalos de confiança? Tá? E aí, eu tenho que ver o N, né? Tenho que ver o tamanho de amostra. Por quê? Porque se o N for grande, então eu posso usar o TCL, né? O TCL fornece uma aproximação, né? Uma aproximação para distribuição de X barra. Então, como ele vai aproximar, como o TCL fornece uma aproximação para a distribuição de X barra, ele acaba fornecendo intervalos que têm a confiança aproximadamente igual ao grau de confiança que você estipulou. Então, tem que ter só esse detalhe na mente. Que se você não tiver normalidade, mas o N for grande, o intervalo de confiança vai valer. Só que ele vai ser um intervalo aproximado. A confiança dele vai ser um grau de confiança ou de confiabilidade aproximado. É claro que essa aproximação vai ser melhor quanto maior for o N. Tá? Aí eu tenho que ver, né? Na minha amostra, o que eu observei? Eu tenho N igual a 10. Então, é uma questão mais subjetiva. O tamanho de amostra 10, em geral, não é um tamanho muito grande para você assumir o TCL, né, com um grau de confiabilidade alto. Então, N igual a 10, ele não é muito razoável de ser usado para aplicar o TCL. Porque esse N é um pouco forçação de barra, considerar o N igual a 10 grande o suficiente para usar TCL. Então, no caso, como a minha amostra é pequena, se eu não tiver normalidade, né, tecnicamente eu não posso garantir nada sobre a confiança do intervalo. Eu posso fazer a conta, posso obter um intervalo, mas eu não tenho nenhum grau de confiança de que aquele nível, né, aquela confiança associada ao intervalo, é de fato aquele valor. Porque aí a aproximação do TCL para X bar
acaba não sendo confiável. Então tem esse ponto. Então, se eu quiser confiabilidade dos meus intervalos, né, ou do procedimento, né, que realiza o intervalo, eu preciso de amostra grande, ou então preciso saber se a minha amostra é normal. Tá? Fez sentido? Isso é só um ponto, porque assim, isso é importante até sei lá, para a publicação de coisas experimentais que vocês podem fazer. E o que acontece? E às vezes, assim, dá um dó, né, quando a pessoa faz. Por exemplo, às vezes a pessoa vai fazer um experimento que demora muito, e é um experimento que é muito custoso de replicar. Aí o que a pessoa faz? Ela pega, vamos supor, tem um grupo controle e ela está fazendo coisas no laboratório, né, vendo, sei lá, culturas de célula, vamos pegar assim. Então a pessoa tem lá um grupo de culturas de célula de controle e um grupo de cultura de célula de tratamento, que vai colocar alguma coisa lá no pratinho para ver o que acontece comparar o controle com o tratamento. Aí às vezes a pessoa vai lá e faz assim, faz 5 pratinhos no controle e 5 pratinhos no tratamento. E aí vai e faz um intervalo de confiança assim. Se você fizer um intervalo de confiança assim, vendo tipo, se a média dos pratinhos de controle versus a média no pratinho de tratamento é igual, né? E simplesmente fazer o teste, né? Tipo, fazer o teste ou fazer um intervalo de confiança sem se preocupar com as hipóteses, ela vai obter lá os intervalos dela, mas, né, o N dela é muito pequeno, vai ser um N igual a 5, né? Porque aqui no caso é comparação de amostras, então vai ser um N igual a 5. Então, para N igual a 5, não tem como você fazer o teste, sabe? Não vai dar certo. Você precisa de um outro procedimento que seja mais robusto e não necessite de um N muito grande. Porque N igual a 5, no caso, e eu já vi isso acontecer muitas vezes, a pessoa fazer o experimento e reportar um intervalo com a fórmula sem se ligar se o N é grande o suficiente para usar o PCR. Então, com N igual a 5, não tem o que você possa fazer em termos de verificar nem normalidade. Você não pode fazer o histograma, que é um histograma com 5 valores, né? Não tem como você ver se é normal. Então, assim, essa questão é mais uma questão assim, de reflexão, né? Para vocês terem em mente que na vida prática de vocês, se quiser usar esses intervalos que a gente viu, você precisa de normalidade se você não tiver como aumentar o N. Senão, tem que gastar um espaço no laboratório lá, fazendo várias réplicas e várias réplicas para os intervalos ficarem válidos. Ou é isso, ou então chama um estatístico que ele vai saber um procedimento mais robusto para poder fazer, que não é uma coisa que a gente ensina aí na graduação, o cara vai saber fazer e resolver o problema para vocês. Bom, é isso que eu tinha para falar nessa questão. Alguma dúvida? Tudo certo, professor. Obrigada. Alguém mais tem mais alguma dúvida de outra questão? Alguma coisa assim? Bom, gente, se não, então eu posso encerrar a aula, né? E aí, bom, a gente então se fala aí na semana que vem.